Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, amém? Em respeito à palavra de Deus, permaneça de pé ainda. E nós vamos estar lendo um texto que vamos estar ministrando, discorrendo sobre ele hoje. Primeiramente, um feliz ano novo para cada um de vocês. É muito bom revê-los. Espero que estejam com saúde e tudo esteja bem nas suas vidas. Diz assim a palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo 9, a partir do verso 14. Vou repetir. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 14. Vamos lá, então. Mateus, capítulo 9, a partir do verso 14, diz assim: E então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes os teus discípulos não jejuam. E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante o remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. E também ninguém se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Você pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Papai, essa é a tua palavra, Senhor. É uma palavra profética, Senhor, para nossas vidas nesse ano. O teu servo, pastor Gilmar, deixou essa palavra profética para a tua igreja, Senhor. Um tempo de vivermos, Senhor, um vinho novo, um tempo novo de Deus, algo novo que vem dos céus para as nossas vidas. E em nome de Jesus nós queremos graça, Senhor, para poder discorrer sobre esse assunto e entender mais aquilo que tu tens para a tua igreja. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, eu estava pensando sobre que palavra trazer, e quando eu ouvi a palavra que o pastor Gilmar na virada do ano ministrou, então eu quis também falar um pouquinho mais sobre essa questão do ano do vinho novo. Então o título desse sermão é 2021, Ano do Vinho Novo. E quando nós olhamos para esse texto, a gente vê claramente os discípulos de João Batista, falando sobre o jejum. Eles dizem assim para Jesus e seus discípulos: Por que nós, os discípulos de João, jejuamos? Os fariseus também jejuam. E você, Jesus, e os seus discípulos não jejuam. E Jesus responde, então, com o texto que nós acabamos de ler: que não é bom, enquanto o noivo está com eles, estar triste. E muita gente tem uma ideia errada sobre o jejum. Primeira coisa que você precisa entender sobre o jejum: o jejum não muda Deus. Deus continua sendo o mesmo antes, durante e depois do teu jejum. O jejum não é para você se consertar com Deus, se aplacar Deus. O jejum é para você matar os desejos da carne e para ter discernimento espiritual de algumas coisas. Então o jejum serve para isso, para você ter discernimento espiritual. Você mata a sua carne e alimenta o espírito e tem discernimento espiritual. Mas ali o texto diz que os discípulos de João jejuavam, os fariseus jejuavam. E muita gente jejua para comprar um carro, jejua para comprar uma casa, jejua por algumas coisas pessoais. Pode.
Mas o verdadeiro propósito de jejum é você se santificar, se aproximar de Deus. E se você olhar, por exemplo, em Isaías, capítulo 58, tem lá o jejum que agrada a Deus e o jejum que não agrada a Deus. E aqueles homens lá em Isaías 58 jejuavam para que Deus vingasse os seus inimigos, para fazer isso. E na nova aliança, no novo tempo, nesse tempo de Jesus, ele veio ensinar algo diferente. E quando a gente começa a olhar isso, a gente acha que só é santo aquele que fica 2 dias sem comer, né? Fica jejuando, que só expulsa demônio quem jejua. Jesus não jejuava ali e continuava expulsando o demônio. Então o que acontece? Mas o intuito não é falar sobre o jejum hoje. Talvez numa outra ocasião a gente fale exatamente sobre o que é o jejum. E muita gente diz que eu estou jejuando de televisão, jejuando de celular, jejuando disso, daquilo. Isso é propósito. Jejum é quando você realmente deixa de comer algo e em vez de comer você tira aquele tempo da tua refeição para orar a Deus, para falar com Deus, enfim. Mas isso é outra situação. O que eu quero falar para vocês hoje, né, é que quando a gente lê esse texto, a gente vê Jesus falando de um vinho novo. A gente vê Jesus falando de um tempo novo, do tempo da graça. Ali, os discípulos de João esperavam de verdade um arrependimento, tanto é que João pregou sobre isso. Os fariseus seguiam a lei, só que seguiam a lei com a mente. O seu coração era duro. Você já ouviu muitas vezes pregar sobre isso, sobre como os fariseus serviam a Deus. Eles até seguiam a lei, jejuavam 2 vezes por semana e faziam isso, mas eles faziam isso com um propósito diferente, para serem mais santos que os outros e menosprezar aqueles que eles achavam que não eram tão santos. E quando Jesus veio falando sobre esse vinho novo, primeiro ele fala dos odres. E no ano passado, o pastor Gilmar lançou essa palavra. A gente só pode ter um vinho novo se a gente for um odre novo. Ou seja, para que eu e você venhamos a receber esse vinho novo de Deus, isso que Deus tem para mim, isso que Deus tem para você, nós precisamos nos consertar com Deus em algumas coisas. E é isso que a gente quer discorrer durante esses minutos que nós vamos estar pregando aqui. E aqui no texto de Mateus, eu vejo o próprio evangelista falando sobre isso. Um pouquinho antes, se você voltar ali na Bíblia, Mateus conta sobre a sua própria conversão. Ele diz que um dia Mateus, ele mesmo conta sobre ele. Ele conta que ele estava um dia trabalhando, um dia qualquer, e Mateus tinha um cargo importante. Se fosse hoje, era como se ele tivesse trabalhado na Receita Federal. Ele trabalhava na coletoria de impostos. Então ele era um alto funcionário do governo, como se fosse da Receita Federal. E Jesus chega na fila que ele estava, recebendo os impostos. Jesus não prega um sermão, Jesus não fala muitas coisas, Jesus olha para ele. Eu não sei, eu fico imaginando, igreja, o olhar de Jesus. Você já imaginou como Jesus olhou para esse Mateus? De que jeito ele olhou? Eu acredito que Jesus olhou de tal maneira para Mateus, que ele conseguiu enxergar o coração de Mateus. E ele só disse: segue-me. E Mateus relata aqui a sua própria conversão. E Mateus deixa tudo, deixa o bom emprego, talvez o bom salário, e segue Jesus. Se fosse hoje, a gente dizia: é justa causa. O cara abandonou o serviço na coletoria de impostos aí, e saiu sem dar satisfação para o chefe. Ei, Mateus nem se importou. Ele sabia que a causa sim era justa, porque estava ali o rei da justiça, aleluia. E Mateus pega e se converte. E ele, logo que ele se converte, ele começa então a falar. A primeira coisa que ele fala sobre esse vinho novo. Eu quero
tentar explanar para vocês, se Deus me der graça, algumas coisas sobre esse vinho novo. A primeira coisa que eu aprendo, tem quatro personagens principais nesse texto. Tem os discípulos de João, fala dos fariseus, fala da multidão que estava ali e fala dos discípulos de Jesus. Então, a primeira lição desse texto é que a religiosidade não traz uma consagração verdadeira. Às vezes, a gente faz uma consagração porque é religioso. Eu vou me consagrar porque senão eu não vou expulsar demônio nenhum. Ah, não, porque não sei o quê. Não é isso. A consagração, o jejum, é para você se aproximar de Deus. Independente do que Ele fizer ou não na tua vida. Você quer estar perto de Deus. Mas muitas vezes a gente só se consagra, e eu falo isso para mim também, quando vai pregar, quando vai fazer alguma coisa para Deus, então eu vou me consagrar, porque agora eu preciso ser usado. Então a gente faz isso com interesse. E a consagração ela não deve ser por interesse, ela deve ser porque você ama Jesus. Senão a gente é um religioso. E a gente faz isso. Ah, agora eu vou pregar, agora eu vou cantar lá em cima, agora eu vou para o retiro, então eu vou me consagrar. E isso Deus falou muito comigo. Muitas vezes a gente só busca Deus, só se consagra quando a gente vai fazer algo. E não é assim. Isso é de quem é religioso. E às vezes nós temos muita religiosidade dentro da igreja. Eu estou falando para você, eu estou falando para mim isso. Então os discípulos esperavam um tempo melhor. Eles sonhavam com reavivamento espiritual. Eles esperavam de verdade que a nação se arrependesse. Eles colocaram esperança em João Batista. Quando João Batista apareceu pregando sobre arrependimento, eles até acharam que João Batista era o Messias. Só que logo em seguida, você sabe, João Batista foi preso, decapitado por falar a verdade. E aqueles discípulos estavam meio preocupados. E agora, o que vai ser? Será que foi só alarme falso? Então, mas eles não conheciam Jesus de verdade. E quando a gente não conhece Jesus de verdade, a gente ainda é religioso. Por quê? Porque se você olhar, queridos, diz aí o Google que existe mais de 9.000 religiões no planeta Terra. Então, se você quiser uma religião, tem mais de 9.000. Qual que é a certa? Qual é a religião certa entre 9.000? É como você apostar talvez na Mega Sena aí, ou alguma coisa. Então, religião, você já ouviu isso muitas vezes. Não é religião que vai salvar. Não é trocar de igreja que vai te salvar. O que te salva é Jesus Cristo. Então, eles eram religiosos, mas não sabiam. Porque a gente só é pleno quando conhece Jesus. Então, os discípulos, eles esperavam um tempo melhor. Eles estavam com o coração, discípulos de João Batista, esperando, mas só que eles não conheciam Jesus ainda. Os fariseus seguiam a lei de forma religiosa. Jesus nunca condenou eles por eles seguirem os mandamentos. O que Jesus condenava é porque eles eram prepotentes, arrogantes, se achavam melhores. E eu quero só discorrer aqui sobre cinco diferenças entre o cristianismo e a religiosidade. Tem muito mais, mas a gente só quer... Esses 5 já é o suficiente para mim e para você saber se eu sou religioso ou se eu sou cristão. O primeiro são os princípios. O religioso, ele obedece a palavra de Deus ou a lei para ser aceito por Deus. Ele obedece para ser aceito. O cristão obedece porque é agradecido. Ele já sabe que é aceito. Ele já sabe que é de Deus. Ele já sabe que Deus o ama. Ele sabe que ele é filho. Então ele não obedece para ser aceito. Não, eu vou na igreja porque senão, como é que eu vou passar o domingo sem ir na igreja? Ou o sábado, ou a segunda, ou a semana? Porque, nossa, o que Deus vai pensar de mim? Eu fiz tanta coisa e não fui para casa. Isso é religiosidade. Eu vou na igreja porque eu quero Deus. Eu vou na igreja porque eu sou grato. Eu oro para Ele, eu busco a Ele porque eu sou agradecido. E a Bíblia diz no Salmo 51, 17, que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Deus não resiste. Deus diz, nossa, pastor Adriano, olha só, ele está arrependido. Ele está quebrantado. Não sou obrigado a chegar perto dele.
A pastora Alexandra caiu aos meus pés, está contrita, quebrantada, eu sou obrigado a chegar perto dela, e assim por diante. Então, princípios. A segunda diferença entre religiosidade e cristianismo é que o religioso, ele obedece com medo da rejeição. Ele tem medo de ir para o inferno, ele tem medo de ser condenado. Ai, meu Deus, sou obrigado a ir na igreja, porque senão eu vou para o inferno. Já o cristão, não. O cristão obedece porque ele quer ser mais parecido com Jesus. Eu quero imitar o meu mestre, eu quero ser parecido. Então, muitas vezes, se eu tenho medo de ir para o inferno, eu ainda sou religioso. Porque quem é cristão de verdade, ele não tem medo do inferno, porque ele sabe que o inferno não é o lugar dele. Ele é agradecido, ele vem porque ele quer ser parecido com Jesus. A terceira diferença entre cristianismo e religiosidade é a identidade e a autoestima. O religioso precisa obedecer para poder se achar superior. Ele precisa ir na igreja, obedecer para dizer, não, eu sou um bom cristão, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu oro, e ele se acha melhor que qualquer outro pecador. Se ele vê alguém que está fazendo pecado, não, esse aí é o ímpio. Não tem essa palavra que a gente diz, esse é ímpio, esse que não serve a Deus. A gente julga. Então, o religioso faz isso. Já o cristão, não. O cristão sabe que tanto quanto qualquer pecador, ele precisa da graça de Deus. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o pastor Adriano, não tem nada a ver com o pregador, tem tudo a ver com ele, aleluia. É só ele que nos dá graça. Se não fosse a graça dele, ninguém poderia subir aqui no altar. Outra diferença é como você trata o seu próximo. O religioso, ele trata diferente que não crê como ele. Ele diz, não, esse não é da minha igreja, esse é da outra igreja. Esse é da denominação A, B ou C. Não, nós somos da igreja tal e a nossa igreja, ele trata diferente. Isso não é ser cristão. Gente, isso é ser religioso. E nós estamos aqui para o reino, não para uma igreja. Não é só a igreja Calvário que vai ser salva. Quem vai ser salvo é aquele que conhece, que serve a Jesus. A igreja Calvário é uma das igrejas que serve a Jesus com interesse de coração, como tem tantas outras igrejas boas. E a última é como lida com o sofrimento. E aí você se conhece mesmo. O religioso, quando passa por um sofrimento, ele vai dizer assim, nossa, meu Deus, tanto que eu busquei a Deus, tanto que eu me consagrei, eu estou indo na igreja, e eu estou passando por isso. Não, Deus não está olhando para mim. Ele lida de uma forma, como se ele fosse melhor, soubesse mais o que está fazendo do que Deus. Isso é ser religioso. Já o cristão não. O cristão entende que não tem nada a ver com sofrimento, que tudo é propósito. Que tudo é propósito. Que Deus tem um propósito com cada coisa. É claro que pode ser que o sofrimento seja uma semeadura minha e eu estou colhendo, mas acima de tudo isso ele ainda entende que é um propósito. Então, assim os fariseus eram religiosos. O terceiro grupo, primeiro eu falei dos discípulos de João. Eles queriam seguir Jesus, mas não o conheciam. O segundo grupo só seguia a lei para se achar superior e por tantas outras coisas. O terceiro grupo era a multidão, que só quer ser abençoada. Só vem na igreja para receber bênção. Se não, Deus não faz milagre, não vem mais. Eu chamo isso de os campanheiros. Eu não tenho nada contra a campanha, eu faço campanha também. Os campanheiros que fazem campanha. E é uma estratégia, nós fizemos campanhas para realmente ter uma disciplina com Deus e nos acostumarmos. A gente lança essas campanhas para quê? Para o povo vir aqui e ter uma experiência com Deus. Mas se eu só for um crente campanheiro, só fazer campanha, eu só estou atrás das bênçãos. E quanto mais eu corro atrás das bênçãos, mais ela corre de mim. Agora, quando eu digo assim, não, eu quero é o abençoador.
Aí a bênção que vai correr atrás de ti. Você vai andando, a bênção vai te acompanhando. Você vai, a bênção diz, meu, como esse cara anda rápido, eu sou obrigado a andar mais rápido que ele. Porque as bênçãos que nos alcançam. Você pode perceber, quando você quer muita coisa. Eu tinha uma experiência que uma época eu queria vender a nossa casa, na Limeira que eu tinha. E quanto mais eu queria, mais difícil parecia que mais é que não vendia. Não vem, meu Deus, tem que ser. Aí eu colocava a data, eu quero que até tal final do mês eu vou jejuar, eu vou orar. Eu fazia isso. E vai vender. Não vendia. Quanto mais eu fazia isso, parece que não vendia. Dava errado. Aí eu disse, Senhor, não é quando eu quero, é quando tu queres. Sabe o que aconteceu? Vendeu, deu tudo certo. Sabe por quê? Porque a gente quer ensinar a Deus. É mais ou menos assim, Senhor, tu sabes, eu vou jogar na loto ou na Mega Sena, e daí eu quero que dê o número X, tal, ok, escutou? Beleza? Então aí quando der, eu vou te dar vou dar o dízimo disso. Você quer ensinar, ou eu quero ensinar a Deus como nos abençoar. Como se Ele precisasse ser ensinado. Às vezes a gente trata Deus assim. E a multidão muitas vezes fazia isso, só queria a bênção. E o último grupo eram os discípulos de Jesus. Eles já haviam largado tudo para seguir Jesus, mas ainda estavam aprendendo com Jesus, tendo treinados. Precisavam ser odres novos, receber o vinho e o evangelho da graça. E esse é que nós precisamos ser, discípulos de Jesus. A gente não está bom ainda, a gente está sendo treinado, a gente ainda precisa aprender muita coisa. É verdade. Nós somos igreja, nós somos imperfeitos, porém a gente é discípulo de Jesus. A gente veio aqui por Jesus e para Jesus e para adorá-lo. Então, aí sim, a gente pode receber um vinho novo. Um vinho novo só pode ficar bom num odre novo, o que a gente já falou tantas vezes no ano passado. Então, enquanto pensarmos de forma religiosa, nós vamos escandalizar com tudo. Por que tem gente que se escandaliza com tudo? Nossa, o pastor não está de gravata. Não deve estar com unção. Aquele pastor está pregando de jeans. Nossa, não deve ter unção. Então a gente só vê defeito em tudo. A religiosidade faz isso. Você cria um estereótipo da pessoa. Você acha que o santo é pela veste. E não é, é pelo coração. Um odre velho pergunta, como ser santo se não jejua? Um odre velho pergunta, esse Jesus ainda come com pecadores? Esse Jesus cura no sábado? Ele prega para a gente diferente? Ele chama Deus de Pai? Ele toca em leprosos e imundos? Ele chama de bem-aventurados os que sofrem, os que choram e são perseguidos? Ele começou e agora está na igreja há muito mais tempo que eu. O cara chegou ontem, já quer pregar, eu estou aqui há 20 anos. Ah, eu sou muito mais espiritual do que esse gurizinho aí que chegou ontem. Isso o odre velho faz. E Deus não usa a pessoa que está tanto tempo na igreja. Deus usa aquele que está disponível para ser usado. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o tempo. Tem tudo a ver com propósito, com chamado. Então Deus não vai fazer remendo em você. Por isso que Ele disse que Ele não deita pano novo em veste velha. Deus não quer remendar a tua vida, né? E Ele só vai colocar um vinho novo na tua vida quando o teu odre estiver pronto. Quando o meu odre estiver pronto. Então a palavra do ano passado foi: sejamos um odre novo. Nos preparamos. Passou a pandemia, né? Teve gente que pegou o Covid, teve gente que não pegou. Eu e minha esposa ficamos de quarentena nesses dias aí. Eu não penso que não peguei, não tive sintoma nenhum, mas minha esposa positivou. Então tivemos que cumprir a quarentena, sair, tudo. Ah, porque Deus é injusto. Como que foi pegar? Não sei. Propósito. Deus queria talvez que nós tivéssemos um tempo junto, orando, fazendo algumas coisas, né? Nos guardando de algumas coisas, livramento, não sei. Eu sei que tudo que Deus faz é bom, né? E o que eu vejo também é que o vinho novo, ele precisa... Como é que era feito o vinho? Eu estou terminando, tá? O vinho, ele era pisado por escravos. Hoje é diferente o processo de vinho, mas ele era pisado. E quanto mais pisado ele era,
mas o melhor dele extraía. E às vezes é assim, para você receber vinho novo, você tem que saber lidar com as injustiças. Se eu e você não soubermos lidar com as injustiças, nós não vamos receber o vinho novo. Então Jesus foi pisado, foi maltratado, injuriado, injustiçado. Agora, se eu sou daquele tipo que sempre eu quero tirar tudo à forra, eu não levo desaforo para casa, mas eu vou levar maldição para casa. Por quê? Porque eu quero fazer do meu jeito, não do jeito de Deus. E não é o odre que manda no vinho, mas é o vinho que manda no odre. Por quê? Porque quando é colocado vinho novo, o odre tem que ter elasticidade. Ele vai moldar o odre, não é o odre que molda o vinho. Entende? É o vinho que molda o odre. Então, se eu e você não formos um odre pronto para estarmos recebendo injustiça ou algumas coisas, e não deixarmos ser moldado pelo vinho novo de Deus, o evangelho da graça, nós não vamos receber esse vinho novo. E o que eu vejo aqui é que o vinho, ele era colocado em barris de madeira por um tempo, para se misturar com a madeira. Alguma coincidência se Jesus não ficou no madeiro, na cruz de madeira? O odre depois, ele tem que ficar um tempo, o vinho, melhor dizendo, tem que ficar um tempo no odre. Jesus também ficou um tempo no sepulcro. Então tem muitas semelhanças, eu poderia, se fosse aqui para discorrer, falar muitas coisas. E o mais interessante, o odre, ele pega o cheiro do vinho. E eu quero dizer que nós temos que ter o bom perfume de Cristo, como diz em 2 Coríntios 2,15. O evangelho da graça é isso, está tudo pago. Para usufruir e acreditar nesse evangelho, você tem que fazer algumas coisas. Eu não perdoo porque eu sou bonzinho, porque eu sou querido. Eu perdoo porque eu sou inteligente, porque eu sei que se eu não perdoar, aquele que me perdoou também não tem o direito de me perdoar. Eu não prego a palavra porque eu sou melhor que vocês. Eu prego a palavra porque eu sei que eu sou chamado. E assim, você tem um chamado, você tem um propósito. Por que você é dirigido? Esse é um tempo novo. É um tempo que a gente precisa crer que são os últimos dias. E a Bíblia diz que nos últimos dias, e Joel fala, derramarei sobre os homens o meu espírito. Diz que os velhos sonharão, os jovens terão visão. Assim diz a palavra de Deus. Então esse ano é um ano de você sonhar. Escreva seus sonhos. Sonhe mesmo. Diz, não, eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas você tem um vinho novo, tem a graça de Deus sobre a tua vida. Esse ano é o ano de você ter visão. Eu quero fazer um projeto novo, sabe? Eu vou empreender, eu vou fazer isso. Isso mesmo, tenha visão. Esse é o ano de você ser cheio do Espírito Santo, dizer, não, Senhor, eu vou buscar Deus. Eu vou buscar Deus esse ano. Não é o ano que vai mudar a tua vida, é você que vai mudar o ano na sua vida. Entenda isso. Se você esperar pelo ano mudar a sua vida, não vai mudar, vai ser mais um ano. Mas você pode fazer esse ano diferente, aleluia. Você pode dizer, não. Olha, eu vou fazer um marco na minha vida. O que é um marco na vida? Eu delimito. Olha, tudo bem, até 2020 eu fui assim. Em 2021, Senhor, eu sei que eu vou errar. Eu sei que eu ainda vou pisar na bola. Eu sei que talvez eu não vou fazer. Eu não vou ser 100% e nunca vou ser. Eu sei disso. Mas eu vou me esforçar o máximo que eu puder. Eu vou fazer o melhor possível. Porque o impossível é tu que faz, aleluia. E eu vou buscar Deus. Eu quero ganhar uma alma. Eu quero levar alguém para o batismo. Tenha metas espirituais. Não só coloque metas físicas, naturais, metas financeiras, isso é importante, mas tenha metas espirituais, dizendo, eu quero ganhar alguém para Jesus, eu quero levar alguém para o batismo, eu quero orar por alguém, eu quero chegar, eu quero ir lá e sustentar tal obra, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, aleluia. E quando você se importa com o reino de Deus, o reino de Deus faz por você, aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei qual é a expectativa que você tem para esse ano. Mas eu sei qual é a expectativa de Deus para mim e para a sua vida. Isso eu sei. Né? A tua expectativa em Deus eu não sei. Mas eu sei que a expectativa de Deus para você é que esse ano seja o melhor ano da tua vida. Que esse ano seja o ano que você vai ter as maiores experiências com Ele. Que esse ano você vai sentir Deus como nunca sentiu. Que esse ano você vai estar tão próximo de Deus, tão perto de Deus, que você vai ouvi-lo de madrugada te chamando, dizendo: querido, querida, eu quero falar contigo, eu tenho uma revelação para ti, eu quero falar de um jeito como eu nunca falei na tua vida, eu quero ganhar a tua casa, eu quero ganhar a tua família, eu quero te usar como eu nunca te usei, aleluia. Mas apenas seja um odre novo, porque eu tenho já um vinho novo e pronto para você, aleluia. Eu quero orar por você, aleluia. Feche teus olhos, coloque a tua mão no coração. Eu quero estar sensível à direção do Espírito Santo. Papai, essa é a tua igreja, Senhor. Nós sabemos que é um novo ano, Senhor. Um ano que a pandemia ainda está aí. Mas eu sei que ela está com os dias contados, Senhor. Eu sei que dentro de poucos dias, Senhor, como nós já profetizamos desde o ano passado, vai vir uma vacina. E não só por causa da vacina, mas é por causa do propósito de Deus acima de todas as coisas, Senhor. E a vida vai seguir o seu curso. Mas se eu e a igreja fizermos as mesmas coisas, talvez nós colheremos os mesmos resultados. Mas eu vou me levantar. A igreja também vai se levantar. E quando nós nos levantarmos, o inferno vai tremer. E quando nós nos levantarmos, a tua presença vai ser tão impactante nesse lugar, porque eu sei que se nós nos levantarmos, os demônios vão passar aí na estrada, e eles vão se manifestar, porque aqui é a presença de Deus. Os doentes vão chegar, e quando entrar aqui, já no louvor vão ser curados, porque a presença de Deus está nesse ambiente. E onde a presença de Deus está, coisas extraordinárias acontecem. Mas nós não queremos te servir somente pelas coisas extraordinárias. Nós queremos te servir porque nós te amamos, Senhor, porque nós queremos Jesus na nossa vida. Aleluia. Comece a adorar a Deus. Feche teus olhos. Esqueça quem está do teu lado, à tua direita, à tua esquerda. Imagine que você está no céu agora, adorando a Deus. Imagine. Adore a Deus com todo o teu coração. Esqueça. Feche teus ouvidos para as coisas do mundo. Jesus, és meu